Meu crachá parou de funcionar às 11h47 da manhã. Sei o horário exato porque eu estava parado diante da porta de vidro do andar de engenharia, com uma xícara de café na mão, vendo o leitor piscar em vermelho. E olhei para o relógio daquele jeito que a gente faz quando o corpo percebe antes da cabeça entender. Do outro lado do vidro, duas pessoas que eu tinha contratado desviaram o olhar quase na mesma hora. Theron Ashby apareceu no corredor, como se já estivesse esperando por aquilo, acompanhado por alguém do RH segurando uma pasta. Ele não abaixou a voz. Nunca abaixava. Devika, estamos reestruturando a organização. A engenharia não precisa mais de alguém como você. Precisamos de gente que constrói, não de babá. Ele fez uma pausa, como se estivesse se apresentando. A segurança vai acompanhar você até a saída. Nada pessoal. É só negócio. Olhei para o leitor que não respondia mais, depois para ele, e fiz a única coisa que parecia coerente. Sorri, apoiei o café na borda e entreguei o crachá, que ele nem tinha pedido. Porque naquele momento, Theron tinha acabado de me demitir de uma empresa que não tinha controle total sobre a tecnologia que utilizava. E eu sabia exatamente quem eu era naquela história. Numa terça-feira de setembro, 8 anos antes de tudo aquilo, assinei 2 documentos na mesma tarde, e apenas um deles era a carta de oferta da Halliard Stack. Lembro daquele dia porque choveu, porque minhas mãos estavam firmes ao assinar, e porque ninguém, nem o recrutador, nem o fundador que me contratou, nem qualquer advogado naquele prédio, sequer pensou em perguntar sobre o segundo documento. O primeiro me tornou funcionário. O segundo, assinado cerca de 1 hora depois em outro escritório do outro lado da cidade, me tornou a única dona de uma pequena empresa chamada The Meridian Core Systems. Naquele momento, essas duas coisas não tinham relação direta. Quando passaram a ter, anos depois, eu era a única pessoa que ainda lembrava que um dia tinham sido independentes. E a ordem disso tudo importa. Entrei na Halliard Stack, quando ela tinha cerca de 40 pessoas trabalhando em um galpão adaptado. Uma startup de infraestrutura em nuvem com mais ambição do que estrutura real. Eles tinham levantado muito capital com uma promessa que ainda não conseguiam cumprir. Uma camada de dados unificada, capaz de mover cargas de trabalho corporativas entre diferentes nuvens de forma transparente, sem que o cliente sequer precisasse saber onde seus dados estavam. Era isso que daria valor a Halliard. E ainda não existia. Eles contrataram pessoas muito competentes, que construíam interfaces impressionantes sobre uma base que falhava sempre que a demanda aumentava de verdade. Eu fui contratado para resolver a base. Vice-presidente de engenharia de plataforma. Um cargo relevante para uma empresa daquele tamanho. E eu provei isso nos primeiros 90 dias, fazendo o que ninguém tinha conseguido até então. Reconstruí a camada de dados do zero. Não foi ajuste, foi reconstrução completa. A arquitetura que depois passaria a movimentar bilhões em tráfego corporativo e se tornaria o principal motivo do valor da Halliard Stack. Eu desenhei aquilo em quadros brancos, registrei tudo e deixei rastros claros no código com meu nome associado. E aqui está o ponto que mudou tudo. O núcleo dessa camada dependia de componentes de orquestração, a parte que conectava tudo e, no caos de uma startup que não tinha tempo nem organização para estruturar tudo da forma ideal, esses componentes não pertenciam à Halliard. Eles eram licenciados. Vinham da Meridian Core Systems, uma empresa que eu havia fundado antes de entrar na Halliard e cuja relação contratual foi formalmente declarada e aprovada como fornecedor relacionado, seguindo as políticas internas da empresa, algo que fiz baseado em um conselho antigo de um mentor. Devika, nunca abra mão da parte do seu trabalho que não pode ser substituída. Licencie. Sempre licencie. Antes de entrar na Halliard, eu já vinha desenvolvendo essa camada de orquestração como um projeto paralelo. Quando a empresa precisou dela, eu não entreguei como parte do trabalho direto. Eu licenciei, de forma estruturada e independente, através de uma entidade real, com uma taxa anual que, naquela época, era baixa o suficiente para ser aprovada como um contrato comum de fornecedor, e com o tempo, acabou se tornando apenas mais um item operacional.
A Meridian sempre foi um fornecedor conhecido, documentado e aprovado internamente. O que ninguém na liderança realmente entendia era o nível de dependência crítica da plataforma em relação a ela. Esse risco foi se diluindo ao longo dos anos de operação estável. A empresa cresceu, e junto com ela cresceu o valor da licença. Naquele ano, o contrato representava 67 milhões por ano, registrados na contabilidade como pagamento a um fornecedor chamado Meridian, pagos de forma recorrente, renovados automaticamente e sob minha propriedade exclusiva. Algumas pessoas sabiam que a Meridian era importante, mas a dependência nunca foi tratada como um risco estratégico. Com o tempo, virou parte do funcionamento normal da empresa, algo que ninguém questionava porque sempre funcionava. Durante 8 anos, mantive esse sistema funcionando. Recebi meu salário normalmente e deixei que todos acreditassem que a base era deles. Não fiz isso como uma armadilha. Fiz porque sabia o valor do que estava construindo e porque já tinha visto muitos profissionais serem descartados depois de entregarem o que sabiam fazer de melhor. Eu não estava planejando vingança. Estava me protegendo. E naquele momento, nem eu sabia exatamente até onde aquilo poderia ir. A proteção só importa quando algo dá errado. Durante a maior parte desses anos, nada deu errado. Eu gostava do trabalho. Montei equipe, desenvolvi pessoas, protegi quem merecia de decisões ruins vindas de cima. Até que o fundador vendeu sua participação majoritária para um fundo de crescimento, recebeu o dinheiro e saiu. Foi aí que tudo começou a mudar. O fundo trouxe Theron Ashby como CEO, com a missão de preparar a empresa para uma venda ou abertura de capital. Nos primeiros meses, as mudanças vieram em ondas, cortes, reestruturações, novas metas. Aos poucos, decisões técnicas passaram a ser tratadas como questões puramente financeiras. Theron vinha de um histórico de reestruturações, que na prática significavam reduzir custos até que os números ficassem mais atraentes. Ele tinha um claro desprezo por quem mantinha o sistema funcionando. Não pelos nomes que subiam no palco, mas por quem sustentava tudo nos bastidores. Para ele, engenharia era custo. Vendas era receita. Ele realmente acreditava nisso. Na primeira reunião que tive com ele, em um encontro de liderança, ele entrou pedindo que cada área justificasse seu tamanho. Quando chegou em mim, nem esperou a resposta completa. Engenharia de plataforma, equipe grande, custo alto. Devika, por que eu não deveria cortar isso pela metade? Porque a metade que você cortaria é justamente a que mantém o produto funcionando, respondi. Ele sorriu de um jeito que deixava claro que já tinha tomado a decisão antes mesmo de ouvir. Todo mundo acha que o seu trabalho é o mais importante, disse. E passou para a próxima pessoa antes que eu pudesse concluir. Naquela noite em casa, fiz algo que não fazia há muito tempo. Abri o contrato da Meridian e li tudo novamente. Termos, renovações, cláusulas. E ali estava o ponto crítico. Qualquer violação material das obrigações contratuais ou ações que comprometessem a capacidade da licenciadora de manter e suportar o sistema poderia levar à revisão dos termos. Fechei o computador sem reação exagerada. Apenas entendi com clareza que algo ia dar errado e que, pela primeira vez em anos, eu poderia precisar daquilo. Os cortes começaram em outubro, sempre no mesmo padrão. Sextas-feiras à tarde, em pequenas quantidades. O suficiente para manter todos inseguros, mas nunca organizados o bastante para reagir. Theron chamava aquilo de dimensionamento adequado. Os engenheiros chamavam de roleta russa de sexta-feira. Toda semana, uma mesa ficava vazia. E toda semana, quem permanecia trabalhava um pouco mais e confiava um pouco menos, o que sinceramente parecia ser exatamente o objetivo. Gente com medo não questiona a camada de dados. Eu assisti ele desmontar 8 anos de trabalho cuidadoso com a segurança de alguém que nunca precisou consertar o que quebrava. Ele começou cortando a equipe de confiabilidade, as pessoas responsáveis por garantir que nada falhasse, o que, em uma planilha, vira apenas custo, porque o sucesso delas é invisível por definição.
Ele demitiu 2 dos meus melhores arquitetos e substituiu as posições por um contrato com uma empresa estrangeira que ofereceu um valor 40% menor e não entendia absolutamente nada do nosso sistema. Transferiu o restante da equipe para um novo chefe de eficiência de engenharia, um homem chamado Curtis Pell, que nunca havia escrito código em produção e se descrevia, sem qualquer ironia, como alguém que dizia aumentar produtividade. O time técnico sabia que a Meridian era importante, mas a decisão final sempre ficava distante deles, no nível executivo. Eu resisti sempre que dava, de formas que não me colocassem diretamente na linha de demissão. Documentei riscos, apontei dependências e enviei e-mails cuidadosamente escritos para deixar registro. Avisei Theron, por escrito, que o contrato com a empresa estrangeira não tinha estrutura institucional nem conhecimento suficiente para sustentar a camada de orquestração. Expliquei que os cortes na confiabilidade estavam trocando segurança invisível por economia visível. Fui clara, profissional e completamente ignorada. Ele encaminhou um dos meus e-mails para Curtis, com uma única frase no topo, que Curtis, sendo descuidado, acabou deixando visível quando respondeu para um grupo maior. Defesa clássica de território. Ela vai ceder ou sair. Todo mundo viu. Eu vi todo mundo perceber. E fiz o que aprendi a fazer durante 8 anos. Fingi que não era comigo. Mantive a expressão neutra, porque, no momento em que você demonstra o impacto, entrega controle. Quem é subestimado, aprende a disfarçar. A humilhação real veio na reunião geral de novembro. Theron adorava esse tipo de encontro. Era praticamente um espetáculo, e ele era o único com falas. Ficou em pé diante do grande salão do térreo, aquele com tijolos aparentes que a empresa pagou caro para parecer improvisado, e apresentou sua visão para a Halyard Stack 2.0, mais enxuta, mais ágil, livre do peso do pensamento tradicional. Depois fez o que sempre fazia. Destacou pessoas como exemplos, disfarçando críticas como se fossem elogios. Quero falar sobre como pensamos valor, ele disse. E eu soube na hora que aquilo vinha na minha direção, como quando você percebe uma onda tarde demais. Alguns de vocês estão aqui há muito tempo. E tempo de casa é bom, mas não é valor. Temos gente que construiu pequenos territórios, com muitas pessoas, muitos processos, muita coisa do tipo só eu mexo nisso. Algumas risadas desconfortáveis surgiram. Isso não é conhecimento, ele continuou. Isso é proteção de posição disfarçada de especialização. E no Halyard Stack 2.0, não pagamos por estabilidade. Pagamos por resultado. Ele não disse meu nome. Não precisava. Olhou diretamente para o lado onde minha equipe estava sentada, e centenas de pessoas seguiram o olhar. A mensagem chegou exatamente onde ele queria. Aria, uma das minhas engenheiras mais novas, que tinha saído da faculdade há 2 anos, ficou vermelha na hora. Encostei a mão na mesa perto dela. Não reage, eu disse, sem mudar a expressão. Então, veio a frase que ficou comigo. Vou ser direto, disse Theron, claramente satisfeito com o próprio discurso. Algumas funções são de suporte, mas se enxergam como liderança. E não há problema em dar suporte. Alguém precisa manter as coisas funcionando. Fez uma pausa, como se estivesse se apresentando. Mas você não pede para o eletricista redesenhar o prédio. Ele sorriu. Precisamos de gente que constrói. Não de babá. A sala riu. Porque você ri das piadas do CEO quando é época de roleta russa de sexta-feira. Eu ri também. Baixo, controlado. Parte do disfarce. Por dentro, algo esfriou na hora. E uma ideia se formou com clareza. Ele não sabe quem mantém tudo funcionando. Nunca se preocupou em entender quem sustenta isso. Naquela noite, fiquei até mais tarde, depois que o andar esvaziou, e fiz 3 coisas. Primeiro, revisei o contrato de licença da Meridian e as últimas 8 faturas trimestrais. Confirmei o que já sabia. A camada de orquestração que os novos contratados estavam tentando manter era licenciada, não era a propriedade da empresa. A empresa depende de uma tecnologia essencial licenciada, sobre a qual não possui controle total nem propriedade integral. A entidade que licenciava aquilo respondia apenas a mim. A Halyard Stack
Tinha direito de uso, condicionado ao contrato e à taxa anual. Nada além disso. Segundo, revisei e garanti acesso a todos os registros e documentações relacionados aos componentes licenciados pela Meridian, assegurando a separação adequada entre o material proprietário da Meridian e os ativos internos da Halyard. Não estava pegando nada que não fosse meu. Estava apenas organizando o que já era. Terceiro, liguei para a advogada que me acompanhava desde o início, indicada anos atrás pelo meu mentor, e que havia ajudado a estruturar a Meridian. Se eles me desligarem como funcionária, o que acontece com a licença? Perguntei. Houve um silêncio curto. Devika, ela respondeu. Agora me conta tudo desde o começo e não omite nada. E eu contei. Em algum ponto daquela conversa, parei de me sentir como a pessoa que tinha sido chamada de babá na frente de centenas de pessoas e voltei a me reconhecer como o que eu realmente era. A única pessoa naquele prédio que entendia completamente a situação. Eu sabia que aquilo também me expunha. Qualquer revisão mais agressiva poderia trazer questionamentos sobre decisões antigas, inclusive as minhas. Não era uma posição confortável. Era apenas a realidade. Theron achava que estava cortando alguém indispensável. Na prática, ele estava mexendo em algo que sustentava muito mais do que imaginava. Vou pausar aqui por um instante, porque essa parte ainda me faz pensar. Durante 8 anos, mantive algo que nunca usei, nunca mencionei, e quase esqueci que existia, até o dia em que precisei lembrar. Então me diz uma coisa. Você já teve alguma vantagem por tanto tempo que praticamente esqueceu dela, até alguém te colocar em uma situação que fez tudo voltar de uma vez? Me conta. Eu realmente leio. E se você já esteve em uma sala rindo enquanto alguém subestimava a pessoa errada, continua comigo. Porque o que aconteceu depois foi o momento em que Theron entendeu o que realmente estava em jogo. A notificação chegou às 11h47 de uma quarta-feira. Um crachá que parou de funcionar e um CEO que calculou exatamente o momento para tornar aquilo público. Eu já contei como essa parte terminou. A luz vermelha. A voz direcionada para o público. O crachá que eu entreguei antes mesmo de pedirem. O que eu ainda não contei foi o que aconteceu nos 90 minutos seguintes. Eu não fui para casa. Fiquei no carro, no estacionamento, no mesmo lugar onde tinha estado 8 anos antes, no meu primeiro dia. Chuva no para-brisa. 2 documentos assinados naquela época. Liguei para Priyanka e disse algo que não dizia há quase uma década. Chegou a hora. Ela respirou fundo. Tem certeza? Assim que a Meridian se posicionar, não tem como voltar atrás, ela disse. Ele acabou de me expor na frente de centenas de pessoas. Eu respondi. Já não existe mais versão discreta disso. Foi aí que tudo deixou de ser teórico. O que Theron nunca entendeu, o que a visão dele nunca permitiu enxergar, ele achou que me demitir romperia meu vínculo com a empresa. E rompeu. O vínculo empregatício. Mas os sistemas principais da Meridian não tinham qualquer relação de emprego com a Halyard Stack. A Meridian era uma fornecedora formal. A camada de orquestração era licenciada para a Halyard Stack por meio de um acordo que não dependia do fato de Devika Marlowe possuir ou não um crachá ativo. Minha demissão não afetou a licença. O que mudou foi a seção 9, a cláusula que o fundador havia assinado anos antes, estabelecendo que qualquer violação material das obrigações contratuais ou ações que comprometessem a capacidade da licenciadora de manter e suportar o sistema poderia resultar na revisão dos termos da licença. Theron Ashby acabara de fazer com que a diretora da licenciadora fosse escoltada para fora do prédio por seguranças, com registro formal e centenas de testemunhas. Naquela tarde, enquanto Theron provavelmente dizia às pessoas que havia tomado uma decisão difícil, uma notificação formal foi enviada da Meridian Core Systems ao departamento jurídico da Halyard Stack. Era educada. Era precisa. O documento registrava que a recente rescisão do contrato com a diretora da licenciadora, conduzida conforme descrito de forma detalhada, configurava uma violação material das condições previstas na seção 9. Invocava o direito da empresa de revisar os termos e incluía, quase como um detalhe técnico, um ponto central.
A licença da camada de orquestração, caso fosse renovada sob termos revisados que refletissem sua real importância para a plataforma da Halyrd Stack, teria seu valor ajustado, e o modelo atual não seria renovado automaticamente nas mesmas condições. Os pagamentos continuariam sendo realizados sob ressalva, enquanto os termos contratuais estariam formalmente em revisão. O uso contínuo dos componentes licenciados sem um novo acordo, após um período de regularização de 30 dias, passaria a ser considerado uso irregular. Em outras palavras, a base de todo o produto da Halyrd Stack passou a ter um prazo de 30 dias, e a única pessoa que entendia completamente aquilo era a mesma que Theron Ashby acabara de desqualificar publicamente. Eu sei quase exatamente quando ele percebeu, porque Curtis Pell, alguém que dizia aumentar produtividade, me enviou uma mensagem às 16h30 daquele mesmo dia. Ele ainda tinha meu número. Talvez tivesse esquecido, ou nunca tivesse entendido, que boa parte do que funcionava ali passava pelo que eu havia construído. Ei, Devika, rapidinho. Você sabe alguma coisa sobre um fornecedor chamado Meridian? O jurídico está revisando o contrato, e ninguém aqui parece ter clareza sobre o nível de dependência, nem sobre quem acompanha isso mais de perto. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Um relacionamento de 8 anos, registrado na contabilidade, com pagamentos anuais elevados e impacto direto na operação inteira. E naquele momento ninguém conseguia sequer identificar quem gerenciava aquilo. A Meridian era um fornecedor conhecido, documentado e aprovado internamente. O que ninguém na liderança realmente compreendia era o nível de dependência crítica da plataforma em relação a ela. Um risco que foi se diluindo ao longo dos anos de operação estável. E no dia em que me dispensaram, ninguém naquele prédio conseguia conectar esses pontos com clareza. Não respondi. Não havia resposta que não quebrasse o momento, e aquele momento era algo que eu vinha guardando há anos. Na manhã seguinte, as ligações começaram. Primeiro Curtis novamente. Depois alguém do jurídico, tentando entender rapidamente os limites contratuais antes que a situação saísse do controle. Em seguida, um número que eu não reconheci, que deixei cair na caixa postal, e que era um advogado externo da Halyrd Stack tentando tratar o prazo com uma calma calculada. Priyanka assumiu. Ela conduzia tudo com aquele tipo de tranquilidade controlada, de quem sabe que o trabalho foi estruturado da forma certa, muito antes de aquilo virar um problema. O que eu senti foi um silêncio estranho, como depois de segurar a respiração por tempo demais. Passei de carro em frente ao prédio da Halyrd Stack uma vez naquela semana. Não sei exatamente por quê. Talvez eu precisasse confirmar que aquilo ainda existia, que o que eu havia construído era real. As luzes da engenharia estavam acesas. Pequenos atrasos começaram a aparecer nos dias seguintes, nada crítico ainda, mas o suficiente para gerar alertas internos e abrir chamados que antes não existiam. Era o tipo de sinal que, para quem conhecia o sistema, indicava que algo começava a sair do controle. A camada de dados continuava operando, movimentando volumes enormes de operações de forma integrada e invisível, exatamente como eu havia planejado. Cada processo que passava por ali dependia, em alguma parte, da Meridian. Naquela semana, todos eles estavam sujeitos a um prazo de 30 dias que Theron Ashby ainda não compreendia totalmente. Ele entendia custos, entendia cortes, mas nunca havia feito a pergunta mais importante para uma empresa como aquela. Não quem trabalha ali, mas o que, de fato, a empresa controla. Ele estava prestes a entender essa diferença. Eles pediram uma reunião. Era inevitável. Pessoas como Theron sempre acreditam que a sala de reunião é onde resolvem tudo, porque foi assim que sempre funcionou para elas. Priyanka informou que eu compareceria, não como ex-funcionária, mas como diretora da Meridian Core Systems, com presença formal, e que a reunião trataria exclusivamente dos termos da licença. Também solicitou que tudo fosse registrado por escrito. A reunião aconteceu na terça-feira seguinte, na maior sala do andar executivo, um lugar onde eu quase nunca tinha estado em anos, porque quem mantém o sistema funcionando raramente participa das decisões que dependem dele. A sala tinha cadeiras confortáveis,
uma mesa longa e uma vista que eu nunca tinha parado para observar. Theron estava na cabeceira, com Curtis ao lado, visivelmente desconfortável. 2 advogados e Lauren Beckett, a diretora financeira, observando tudo com atenção calculada. Entrei com Priyanka e uma pasta. Sentei em frente a Theron e não sorri. Não era esse tipo de reunião. Theron começou como sempre, tentando conduzir o tom da conversa. Devika, acredito que houve um mal-entendido. O que aconteceu com o seu cargo é uma questão separada. Valorizamos a relação com a Meridian. Queremos encontrar uma solução que funcione para todos. Podemos manter o profissionalismo. Podemos, eu respondi. Mas vamos começar pelos fatos. Priyanka colocou o documento sobre a mesa. A Halyard Stack depende de uma camada de orquestração de dados que não possui integralmente. Ela é licenciada pela Meridian Core Systems, uma empresa que eu havia fundado antes de entrar na Halyard, e cuja relação foi formalmente declarada e aprovada como fornecedor relacionado, seguindo as políticas internas. A licença está em vigor há 10 anos, com valor anual relevante, e sempre foi renovada automaticamente. A dependência da Meridian nunca foi ignorada. Ela apenas foi tratada como um detalhe operacional, não como um risco estratégico. Há 11 dias, eu continuei, vocês encerraram o vínculo com a representante da licenciadora durante o horário de trabalho, com exposição pública. Essa ação acionou a cláusula contratual correspondente. A Meridian iniciou a revisão dos termos. Um dos advogados tentou intervir. Estamos cientes da notificação. Então vocês também sabem do prazo, eu disse. Restam 19 dias para a regularização. Depois disso, o uso contínuo dos componentes passa a ser considerado uso irregular e não pode ser substituído com segurança em 30 dias sem riscos operacionais severos, possíveis interrupções e impacto financeiro significativo, ou, considerando o cenário atual, pode levar muito mais tempo. Lauren Beckett falou pela primeira vez em tom baixo. Quanto custa resolver isso? Não era uma pergunta sobre relacionamento, era sobre contenção de dano. Essa é a pergunta certa, eu disse. Mas ainda não é o caminho completo. Se o prazo expirar, a Meridian seguirá com notificação formal. A empresa terá 2 opções: interromper a operação ou continuar assumindo o risco jurídico. E esse risco não é teórico. Ele será calculado com base no valor real que essa camada entrega. E esse valor é significativamente maior do que o que vinha sendo pago até agora. A propósito, a diligência prévia para o IPO vai exigir que tudo isso seja apresentado aos potenciais investidores. A empresa depende de uma tecnologia essencial licenciada, sobre a qual não possui controle total nem propriedade integral, e ainda está em disputa ativa com o único licenciador. Eu vi o impacto dessa frase nos advogados, porque eles sabiam exatamente o que aquilo significava para essa avaliação. Esse é o caminho errado. A voz de Theron perdeu a calma que ele sempre tentava manter. Isso é extorsão. É um fornecedor cobrando o cumprimento de um contrato que você assinou. Eu respondi. Você pode chamar a sua própria assinatura do que quiser, mas eu consultaria o jurídico antes. Ele se levantou. Não conseguiu evitar. Foi o mesmo impulso que fazia ele andar de um lado para o outro nas reuniões gerais. Você construiu essa camada enquanto trabalhava aqui. Isso faz parte do seu trabalho. Isso pertence à empresa. Não importa a estrutura que você tenha criado. Eu desenvolvi o sistema de orquestração antes de entrar na empresa, por conta própria, e licenciei para vocês de forma independente, por meio de uma entidade legítima, com contrato assinado pelo fundador. Está tudo documentado, eu disse. As datas estão registradas. O histórico de commits também. Tenho 8 anos de registros. E vocês têm um CEO que dispensou quem cuidava da licença sem compreender plenamente a importância estratégica e os riscos associados à licença. Naquele momento, eu finalmente relaxei um pouco. Durante 2 meses, vocês repetiram para 300 pessoas que engenharia era só custo e que ninguém era indispensável. Disseram que não se deixa o eletricista redesenhar o prédio. E estavam parcialmente certos. Não deixam mesmo. Mas também não mandam embora o eletricista quando ele é dono da usina.
O silêncio tomou conta da sala. Curtis ficou olhando para a mesa. Lauren parou de escrever. O que você quer? Perguntou Theron. Aquilo claramente custou para ele. Quero que o contrato seja ajustado para refletir o valor real da camada. Eu respondi. E quero mais uma coisa. Isso não está no contrato, mas você vai concordar. Porque a alternativa envolve uma divulgação que pode comprometer seriamente o seu IPO. Quero que fique registrado, por escrito, para o conselho e para os investidores, o que de fato aconteceu aqui. Não como uma disputa com fornecedor. Quero a descrição completa, que o CEO da Halird Stack rescindiu o contrato com o principal responsável pelo licenciador mais importante sem compreender plenamente a importância estratégica e os riscos associados à licença, gerando um risco significativo para a operação e para os planos estratégicos da empresa. Fechei a pasta. Você me chamou de babá, Theron. Eu só quero que o conselho saiba quem realmente estava cuidando de tudo isso. Ele não se sentou de novo. Ficou em pé na cabeceira da mesa, encarando a vista que eu nunca tinha tido tempo de observar direito. E pela primeira vez desde que o conheci, Theron Ashby não tinha nada a dizer. A informação começou a escalar internamente nos dias seguintes, e chegou ao conselho em menos de uma semana. Assim que Lauren Beckett entendeu o tamanho do problema, ela parou de tentar equilibrar as decisões do Theron e passou a focar em proteger a empresa. Eram coisas diferentes, mas ele nunca tinha deixado isso claro antes. Eu não estava presente quando ela explicou a situação. Nem precisava. Priyanka me contou depois, com a calma de quem já esperava aquele cenário. O silêncio depois da frase. A empresa não detém a propriedade da sua tecnologia principal. E um silêncio ainda mais pesado depois de o CEO rescindiu o contrato com o único licenciador sem compreender plenamente a importância estratégica e os riscos envolvidos. E aquele tipo de silêncio específico que acontece quando um conselho percebe que a pessoa escolhida para recuperar a empresa acabou colocando tudo em risco. Os termos da licença foram revistos. Internamente, as reações foram diferentes. Alguns tentaram se afastar da decisão original. Outros começaram a ajustar a narrativa antes que a responsabilidade recaísse diretamente sobre eles. O valor anual deixou de ser 67 milhões e passou a refletir o que aquela camada realmente representava: a base de todo o produto. Foi estruturado um contrato plurianual, com direitos completos de auditoria para a Meridian e uma cláusula que eu fiz questão de incluir, para deixar claro que a licença não poderia mais ser vinculada ao vínculo empregatício de ninguém. A Meridian tinha aprendido o que acontece quando deixam as pessoas esquecerem exatamente para quem estão pagando. A Halird assinou tudo. Eles tinham 19 dias e nenhuma alternativa. E 19 dias não são suficientes para reconstruir 8 anos. Theron ainda permaneceu por mais 6 semanas. O conselho não o afastou apenas por causa da licença. Raramente é um único fator, mas a licença acabou sendo o ponto de partida. Quando começaram a analisar, outras coisas vieram junto. O contrato offshore que ele defendia começou a afetar a confiabilidade do sistema, e 2 clientes corporativos já sinalizavam risco de cancelamento. A equipe de confiabilidade que ele havia reduzido para melhorar números acabou sendo justamente o que sustentava aqueles números. Quando o conselho anunciou a mudança de liderança, aquela expressão corporativa que suaviza tudo, Theron Ashby virou exatamente aquilo que ele sempre dizia combater: um custo. E custos são cortados. Ouvi dizer que ele conseguiu outro cargo em algum lugar. Mais uma reestruturação, mais uma empresa para preparar para a venda. Espero que, dessa vez, alguém ali seja dono da usina e que ele nem pense em questionar isso. A Halird me procurou para voltar. Não foi o Theron. Ele já tinha saído. Foi a Lauren, agora como CEO interina. Ela me ligou direto, sem rodeios. Precisamos de alguém que realmente entenda o que foi construído aqui, ela disse. E eu gostaria que essa pessoa tivesse um cargo de verdade e um assento no conselho desta vez, não apenas um contrato de prestação de serviço. Era uma boa proposta. De certa forma, era tudo aquilo que durante anos disseram que eu nunca teria.
Mas eu disse não. Porque naquele momento, parado no carro, com a chuva batendo no para-brisa, 8 anos depois de outra chuva parecida, eu percebi que não queria voltar. A Meridian era minha. Aquilo que eu construí era meu, licenciado corretamente, pago de forma adequada, protegido por termos que nenhum Teron futuro poderia ignorar. Eu não precisava do título que levaram 8 anos para decidir que eu não merecia. Eu já tinha aquilo que o título deveria representar. Mantive a Meridian pequena. Passei a licenciar a camada de orquestração para 4 empresas, incluindo a Hallard. E hoje eu faço exatamente o que sempre quis fazer: construir a base e garantir que tudo continue funcionando. Arya, a engenheira júnior que ficou sem graça naquela reunião, saiu da Hallard alguns meses depois e veio trabalhar comigo. Ela me perguntou, logo no começo, como eu sabia que deveria estruturar tudo daquela forma anos antes. Na primeira tarde dela, eu contei o que meu mentor me disse. Nunca abra mão da parte do seu trabalho que não pode ser substituída. Licencie. Sempre licencie. E depois contei a parte que ele não falou. A parte que eu aprendi sozinho. As pessoas que te tratam como custo nunca calcularam quanto custa te perder. Então, deixe que fiquem com o prédio deles. Só garanta, discretamente, em algum momento em que ninguém esteja prestando atenção, que a energia esteja com você. Eles vão acender as luzes todos os dias sem pensar nisso. Até o dia em que a conta chegar. A história mostra como o valor real dentro de uma organização nem sempre está nas posições visíveis, mas nas estruturas invisíveis que sustentam tudo. Devika não apenas construiu tecnologia, ela construiu dependência. E o mais importante, fez isso dentro das regras formais do sistema. Isso levanta uma questão desconfortável. Quantas empresas acreditam controlar tudo, quando na verdade apenas operam sobre bases que não compreendem completamente? A arrogância de liderança de Teron não foi apenas pessoal, foi estrutural. Ele confundiu autoridade com entendimento. E isso é comum em ambientes corporativos. Cortar o que parece custo sem entender o que é fundação. A história também revela algo mais profundo sobre proteção profissional. Devika não agiu por vingança imediata, mas por preservação estratégica. Ela entendeu algo que muitos ignoram. Reputação pode ser ignorada, mas infraestrutura não. Quando ignoramos quem constrói o invisível, criamos sistemas que funcionam. Até o dia em que alguém decide olhar de perto. O maior erro em estruturas de poder não é subestimar pessoas, mas subestimar dependências. Toda organização complexa cria pontos cegos, sistemas, contratos, decisões técnicas e relações que deixam de ser questionadas, porque sempre funcionaram. A lição central aqui é que valor real não está apenas em cargos ou títulos, mas no controle do que sustenta o funcionamento diário. Devika entendeu isso e transformou o conhecimento técnico em soberania estrutural, não como arma imediata, mas como proteção de longo prazo. Já Teron representa o oposto, liderança baseada em otimização superficial, onde cortes substituem compreensão. A consequência é previsível. Quando você remove o que não entende, você não reduz custo, você remove estabilidade. A verdadeira inteligência estratégica não é dominar pessoas, mas compreender o que elas mantêm de pé. E quem ignora isso, eventualmente descobre que não estava liderando um sistema. Estava apenas administrando algo que não era seu para começar. Agora me diz. Você já passou por uma situação em que achava que estava apenas cumprindo uma função, mas depois percebeu que era parte essencial de algo muito maior? Quando uma estrutura funciona perfeitamente, você já questionou se isso é mérito da liderança ou de alguém invisível sustentando tudo nos bastidores? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez refletir, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos, porque sempre tem mais verdades escondidas por trás do que parece só trabalho. Saí do prédio às 14h47 de uma terça-feira. Formalmente,
Meu acesso como consultor havia sido revogado minutos antes, até que a situação fosse esclarecida internamente. Depois de 8 anos na empresa, depois de tudo o que minha família construiu aqui, eu estava sendo simplesmente descartado porque o CEO arrogante achou que eu não tinha valor. Bradley Hutchinson não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Meu nome é Nathan Ashford. Tenho 52 anos e acho que já dá para dizer que jogo esse jogo há bastante tempo. Veja bem, enquanto Bradley desfilava pela Ashford Manufacturing Corp, como se mandasse em tudo, eu tinha controle econômico indireto de cerca de 85% da empresa por meio de um fundo familiar com estrutura fiduciária e governança independente que separava formalmente a propriedade dos direitos de voto e da gestão operacional no dia a dia do conselho. A ironia não passou despercebida quando o segurança Danny Reynolds, um cara que eu conhecia há 12 anos, me acompanhou de forma constrangida até o meu carro. Desculpe por isso, Sr. Ashford, Danny sussurrou. Isso não me parece certo. Não se preocupe, Danny. Você só está fazendo o seu trabalho. Mas eu não estava bem com aquilo. Eu estava irritado. Deixe-me explicar melhor. Quando meu pai deixou o cargo de CEO há 8 meses, o conselho trouxe Bradley de fora da empresa. Uma nova perspectiva, disseram. Uma nova energia. No começo eu apoiei a decisão. Talvez eu estivesse envolvido demais para enxergar o que precisava mudar. Mas eu estava errado. Bradley chegou fazendo mudanças rápidas e agressivas em toda a estrutura da empresa. Na primeira semana, tirou meu escritório do andar da diretoria e me colocou no 8º andar, dizendo que precisavam do espaço para funcionário-chave. Eu preferi não contestar naquele momento. Na segunda semana, cortou meu orçamento de consultoria em 40% sem qualquer explicação. Na terceira semana, começou a demitir pessoas que estavam ali há décadas. Aquilo já deveria ter sido um sinal de alerta. A Ashford Manufacturing não é uma empresa qualquer. Somos uma companhia familiar desde que meu avô a fundou em 1963. Começamos com 6 funcionários fabricando peças para equipamentos industriais em um galpão alugado na zona sul de Chicago. Hoje faturamos cerca de 850 milhões por ano, com 2.800 funcionários distribuídos em 4 unidades. A estrutura de controle da empresa vem da preocupação do meu avô com possíveis tentativas de tomada hostil na década de 80. Ele criou um arranjo fiduciário complexo que mantém o controle acionário concentrado na família, sem exposição nas rotinas operacionais. Para a operação do dia a dia, incluindo Bradley e parte dos executivos, eu atuava apenas como consultor sênior de operações, enquanto o controle acionário era tratado em nível separado dentro da governança familiar. Apenas algumas pessoas tinham acesso completo aos detalhes do fundo e às condições reais desse controle. Meu pai, nosso advogado de família James Morrison, nossa diretora financeira Patricia Wells e eu. Só isso. Os documentos do fundo estavam guardados de forma tão restrita que nem o conselho tinha uma visão detalhada da estrutura de propriedade. Eu poderia ter intervindo desde o primeiro dia em que Bradley começou a fazer mudanças que eu não gostei, mas queria entender que tipo de líder ele realmente era, se ele respeitaria o que havíamos construído, se ele se importaria com as pessoas. A resposta ficou clara ao longo daqueles 8 meses. O primeiro relatório trimestral de Bradley foi um desastre. A receita caiu 8%, mesmo com uma posição de mercado sólida. Ele culpou as condições de mercado e ineficiências herdadas. Mas eu sabia que não era isso. Nossa situação de caixa era, na verdade, bastante confortável. Tínhamos cerca de 125 milhões de dólares em capital de giro, o que era sólido para uma empresa do nosso porte. A queda na receita não vinha do mercado, mas das decisões de Bradley. Ele terceirizou nosso atendimento ao cliente para uma central em Phoenix,
para economizar cerca de 2.300.000 dólares por ano. Parece razoável à primeira vista, mas não funcionou. A satisfação dos clientes caiu 23% em 6 meses. Perdemos 3 clientes importantes que estavam conosco há mais de 15 anos. Eles citaram falhas de comunicação e falta de retorno. Depois disso, ele cancelou nosso piquenique anual de funcionários, uma tradição mantida por 35 anos, por ser considerado um gasto não essencial. O evento custava 45.000 dólares por ano. Para uma empresa do nosso tamanho, isso era praticamente irrelevante. Mas o pior foi o impacto na moral da equipe. As pesquisas internas de satisfação, feitas 2 vezes por ano, mostraram uma queda de 35%. As pessoas estavam assustadas, irritadas e confusas. Não eram apenas números. Eram famílias que dependiam daquela empresa. Tentei falar com Bradley sobre isso. Solicitei reuniões 3 vezes para discutir os rumos da empresa. Em todas elas, ele me dispensou com aquele discurso corporativo de ficar no seu escopo e confiar no processo. A gota d'água veio na manhã da última terça-feira. Eu estava no meu escritório revisando relatórios de retenção de clientes quando a assistente de Bradley, Jennifer Walsh, bateu na porta. Ela parecia desconfortável, o que já deveria ter sido um alerta. Sr. Ashford, o Sr. Hutchinson quer vê-lo na sala de reuniões B. A sala de reuniões B era a menor, usada para conversas disciplinares. Entrei e encontrei Bradley sentado na cabeceira da mesa com o diretor de recursos humanos Thomas Gray. Thomas tinha uma pasta sobre a mesa, o que nunca era um bom sinal. Bradley nem sequer levantou os olhos do celular. Nathan, vamos ter que encerrar seu contrato. Assim, sem mais nem menos, sem preparação, sem explicação, sem qualquer reconhecimento pelos meus 8 anos na empresa ou pelos 60 anos de história da minha família ali. Sinto muito, eu disse, sentando devagar. Seu cargo está sendo eliminado como parte de uma reestruturação interna. O Conselho aprovou uma redução de 15% na equipe de consultoria e sua função foi considerada redundante, completou Thomas, deslizando a pasta pela mesa. O pacote de desligamento é generoso, 12 semanas de salário, além da manutenção de benefícios até o fim do ano. Abri a pasta e fingi ler os documentos. Isso entra em vigor imediatamente? Sim, disse Bradley, finalmente guardando o celular. A segurança vai acompanhá-lo até a saída. Procedimento padrão para desligamentos imediatos de consultores com acesso revogado. Foi aí que a ficha caiu. Depois de tudo. Depois de meu avô ter construído isso do zero. Depois de meu pai ter transformado a empresa em uma potência regional. Depois de 8 anos de trabalho, eu estava sendo escoltado para fora como se fosse um risco. Mas a verdade sobre pensar a longo prazo é simples. Você aprende a ter paciência. Aprende a esperar o momento certo. Assinei os papéis sem discutir. Apertei a mão de Thomas. Saí com Danny atrás de mim. Os dois fingindo normalidade. Assim que cheguei ao carro, liguei para James Morrison. Eles te demitiram? Ele perguntou incrédulo. Por quê? Eliminação de cargo. Bradley está fazendo uma reorganização agressiva. Nathan, você sabe que pode encerrar isso quando quiser. Eu sei, mas quero fazer direito. Convoque uma reunião de emergência do conselho esta tarde. Diga que o acionista majoritário vai ativar a cláusula 47B. Houve uma pausa. A cláusula de emergência? A cláusula 47B era uma medida de governança criada pelo meu avô. Um mecanismo interno que permitia ao acionista controlador convocar uma reunião imediata do conselho e assumir decisões diretas caso houvesse risco material à empresa ou à governança. Nunca havia sido usada. Na verdade, poucos sequer sabiam da sua existência. James marcou a reunião de emergência para as 15 horas, exatamente 3 horas e 13 minutos depois da minha demissão. Passei esse tempo preparando uma apresentação, mas não sobre minha saída.
Aquilo era só o gatilho. Eram cerca de 8 meses observando Bradley desmontar, peça por peça, tudo o que havíamos construído. Os números contavam a história completa. A receita caiu 8%, passando de 850 milhões de dólares para 782 milhões em relação ao ano anterior. A satisfação dos funcionários despencou 35% em 8 meses. A perda de clientes resultou no rompimento de 3 contratos importantes, somando 47 milhões de dólares. As avaliações do atendimento ao cliente caíram 23% desde a terceirização. Os custos operacionais, por outro lado, aumentaram 12%, mesmo com todas as medidas de eficiência. Mas o que realmente me incomodava era outro ponto. As margens de lucro caíram 15%, mesmo após todas as demissões. Bradley reduziu custos, mas não eliminou desperdícios. Ele substituiu profissionais experientes que ganhavam 65 mil dólares por ano por pessoas menos qualificadas, contratadas por 45 mil, acreditando que isso geraria economia real. O efeito foi o oposto. A produtividade caiu, os erros aumentaram e acabamos gastando mais com treinamento e horas extras do que economizando com salários. Às 14h50, voltei ao prédio principal da Ashford. Carlos Martinez, segurança da recepção, me olhou 2 vezes antes de falar. Senhor Ashford, eu achei que o senhor tivesse... Quer dizer, ouvi comentários. Reunião de emergência do conselho, Carlos. Estou aguardando. Peguei o elevador até o 20º andar. Através do vidro da sala principal de conferências, vi os 7 membros do conselho já reunidos. Patricia Wells, diretora financeira. Thomas Gray, recursos humanos. Linda Foster, operações. Richard Sterling, marketing. Margaret Hunt, jurídico. Paul Anderson, finanças. E, claro, Bradley. James já estava lá com uma pilha de documentos jurídicos com vários centímetros de espessura. Entrei exatamente às 15 horas. Senhoras e senhores, obrigado por atenderem a esta reunião com tão pouca antecedência, disse James. Bradley parecia claramente irritado. Nathan, não sei que tipo de jogada você está tentando fazer, mas você não trabalha mais aqui. A segurança deveria ter te retirado. Bradley, é exatamente sobre isso que precisamos falar, respondi. James deu um passo à frente. Com sua permissão, preciso registrar isso em ata. Ele abriu o documento principal. A partir desta data, Nathan William Ashford, na condição de acionista controlador da Ashford Manufacturing Corporation, está acionando uma cláusula de emergência prevista no Estatuto Social. Observei o rosto de Bradley enquanto James lia o texto. Primeiro veio a confusão, como se estivesse tentando entender algo em outra língua. Depois, incredulidade, como se fosse algo impossível de aceitar. Em seguida, um desconforto evidente, quando ele começou a perceber a gravidade da situação. Desculpe, interrompeu Bradley. Acionista controlador, isso deve ser algum erro. Patricia Wells se manifestou. Em 1987. A sala ficou completamente em silêncio. Richard Sterling, que estava no conselho havia 12 anos, recostou na cadeira e soltou uma leve risada de incredulidade. Isso explica muita coisa. Isso não é possível, disse Bradley, com a voz ficando mais tensa a cada palavra. Isso teria sido identificado no processo de contratação. A análise de conformidade teria identificado isso. Não, respondi com calma. Você não teria sido informado. A estrutura do fundo impede divulgação completa, exceto em situações específicas, como quando há risco material à governança ou à empresa. Margaret Hunt, consultora jurídica,
confirmou com um aceno. Eu sempre achei essa cláusula incomum quando revisei o estatuto pela primeira vez, mas nunca foi ativada. Não é uma cláusula comum, disse James. É específica e está sendo aplicada corretamente. Levantei-me e fui até o quadro onde James havia organizado minha apresentação. Nos últimos 8 meses, a empresa apresentou queda consistente em vários indicadores-chave de desempenho. Analisei os dados de forma objetiva. Cada gráfico e cada relatório mostravam o mesmo padrão. A gestão de Bradley não era apenas ineficiente, estava prejudicando diretamente a empresa. A receita caiu 8% em um mercado que, na verdade, estava em crescimento, continuei. Pelas projeções do setor, deveríamos ter crescido cerca de 12%. Isso representa uma diferença negativa de 20 pontos percentuais. Paul Anderson, do Conselho Financeiro, anotava tudo. Nathan, esses números estão corretos? Patrícia pode confirmar, respondi. Ela acompanhou todos os relatórios. Patrícia assentiu. Todos os dados apresentados pelo Nathan vêm diretamente dos relatórios internos. Tenho acompanhado essa deterioração desde o 4º mês da gestão de Bradley, acrescentou ela. Por que isso não foi levado ao conselho? Perguntou Linda Foster. Eu tentei, respondeu Patrícia. Envie 3 relatórios formais, solicitando revisão dos indicadores. Bradley respondeu que era apenas instabilidade temporária e que tudo se normalizaria. Bradley tentou se defender. Olha, toda transição grande passa por ajustes. Não dá para avaliar 8 meses de gestão com base em oscilações de curto prazo. Você tem razão, respondi. Não dá para julgar apenas pelos números, mas dá para julgar pelas decisões. Cliquei para o próximo slide. Aqui está o cronograma das principais decisões tomadas nos últimos 8 meses. Primeiro mês, transferência de equipes seniores para áreas menores sem consulta. Segundo mês, cortes de 40% em consultorias e treinamento. Terceiro mês, terceirização do atendimento ao cliente e demissão de 23 funcionários. Quarto mês, fim dos programas de reconhecimento interno. Quinto mês, cancelamento do evento anual dos funcionários e da confraternização de fim de ano. Sexto mês, reestruturação de comissões, reduzindo remuneração variável da equipe de vendas. Sétimo mês, implementação de novos processos que aumentaram a burocracia interna. Oitavo mês, desligamento de um consultor sênior sem aprovação adequada. Cada uma dessas decisões, continuei, foi tomada de forma unilateral, sem participação do Conselho, apesar das regras de governança exigirem aprovação em mudanças estruturais. Thomas Gray estava visivelmente desconfortável. Bradley, isso procede? Você não obteve aprovação para a terceirização? Recebi autoridade para conduzir operações do dia a dia, disse Bradley. Operações do dia a dia, sim, respondeu Margaret Hunt. Mas mudanças estruturais exigem aprovação formal do Conselho. Isso está previsto no seu contrato. A reunião já havia deixado de ser discussão e se tornava um processo de avaliação. Bradley estava claramente perdendo o controle da situação. Eu ainda não tinha terminado. Há mais um ponto, disse, avançando para o último slide. Hoje de manhã, fui desligado do meu cargo sob justificativa de reestruturação. Porém, de acordo com meu contrato, qualquer desligamento do meu nível exige aprovação formal do Conselho, exceto em casos de conduta grave. O rosto de Thomas Gray perdeu a cor. Bradley, você não teve essa aprovação. Eu achei que não fosse necessário para a consultoria, disse Bradley, agora claramente nervoso. Foi, confirmou Patrícia. Está previsto na seção 12 do contrato. Eu mesma participei da redação. Margaret Hunt revisava os documentos no tablet em silêncio. De acordo com as normas de governança da empresa, qualquer desligamento de profissionais acima do nível de diretoria exige aprovação do Conselho.
Cargos de consultoria no nível de Nathan claramente se enquadram nessa regra. Portanto, Bradley não apenas realizou mudanças sem autorização na estrutura da companhia, como também violou meu contrato e os próprios procedimentos de governança corporativa. Bradley se levantou de forma brusca. Olha, Nathan, acho que isso pode ser resolvido. Talvez a demissão tenha sido precipitada. Podemos conversar sobre uma reintegração. Na prática, Bradley, a reintegração já não é mais o ponto central. A sala voltou a ficar em silêncio. Eu sentia a tensão crescendo no ambiente. Com efeito imediato, estou exercendo meus direitos como acionista majoritário para destituir Bradley Hutchison do cargo de diretor executivo da Ashford Manufacturing Corporation. Se antes já estava silencioso, naquele momento a sala pareceu congelar. Ninguém se movia. Ninguém dizia nada. O rosto de Bradley mudou diversas vezes em poucos segundos. Você não pode fazer isso. Eu tenho contrato. Eu tenho direitos. James Morrison deu um passo à frente com outro documento em mãos. Seu contrato prevê uma cláusula de rescisão aplicável em casos de demissão por justa causa. A violação de dever fiduciário se enquadra como justa causa segundo a legislação corporativa de Illinois. Isso é absurdo, disse Bradley, com a voz embargada. Eu estou tentando modernizar esta empresa, torná-la mais competitiva. Vocês estão presos ao passado. Modernizar? Eu me levantei e, pela primeira vez durante toda a reunião, não consegui esconder minha irritação. Você chama de modernização demitir funcionários leais? Você chama de competitividade destruir relações com clientes? Você chama de progresso enfraquecer nossa equipe e nossa cultura? Richard Sterling se pronunciou. Bradley, estou neste setor há 30 anos. O que você fez não é modernização, é má gestão. Os números não mentem, acrescentou Paul Anderson. A rentabilidade caiu mesmo com os cortes de custos. Isso é o oposto do que deveria acontecer. Bradley começou a organizar seus papéis, mas suas mãos tremiam. Isso é um erro. Vocês vão levar a empresa à falência com essa mentalidade ultrapassada. Talvez, eu respondi, mas será a minha empresa que vai passar por isso. Linda Foster levantou a mão. Nathan, se você assumir o controle, qual é o plano imediato? Era uma pergunta justa e algo que eu já havia considerado por meses. A prioridade número 1 é conter os danos. Vamos reverter as demissões. Todos os funcionários desligados por Bradley terão a oportunidade de retornar, se quiserem. Pelas entrevistas de saída, estimamos que 18 dos 23 aceitarão voltar. Isso representa um custo aproximado de 1.100.000 por ano, calculou Paul. Temos caixa para isso, confirmou Patrícia. As reservas são suficientes e, sinceramente, o ganho de produtividade deve compensar isso em cerca de 6 meses. Segundo ponto, continuei. Vamos internalizar novamente o atendimento ao cliente. O contrato com o Centro de Atendimento de Phoenix permite rescisão em 30 dias. Nossa equipe estará de volta até o fim do mês. E os custos da estrutura? Perguntou Thomas. Mantivemos o andar destinado ao atendimento. Bradley queria transformá-lo em depósito, mas a manutenção segurou a mudança. Ainda bem, comentou Margaret Hunt enquanto anotava. E os clientes perdidos? Já entrei em contato com 2 dos 3. Henderson Industries e Midwest Manufacturing iniciaram conversas preliminares sobre possível retomada gradual dos contratos após visitas e conversas com a nova gestão. Isso representa cerca de 32 milhões em receita anual potencial de recuperação. Bradley permanecia parado, com a expressão de quem acabara de perceber algo inacreditável. Isso é um erro. O mercado mudou. Não dá para administrar uma empresa como se fosse 1995. Você está certo, eu disse. Não estamos em 1995. Mas também não estamos em 2008, quando cortar tudo era visto como solução mágica.
Estamos em 2024 e o que importa agora são relações, qualidade e respeito pelas pessoas. Paul Anderson se inclinou para a frente. Nathan, e a liderança de longo prazo? Você pretende continuar como CEO? CEO interino, corrigi. Vou conduzir a empresa pelos próximos 90 dias, enquanto definimos um nome definitivo. E, sinceramente, acredito que Patrícia deveria assumir esse papel. Ela está aqui há 15 anos, conhece tudo profundamente e tem o respeito da equipe. Patrícia pareceu surpresa. Nathan, eu agradeço, mas pense com calma, respondi, sem pressão. Mas você já vinha exercendo boa parte das funções de liderança, enquanto Bradley seguia outro caminho. Após breve deliberação, o conselho votou por unanimidade pela destituição de Bradley Hutchinson. Bradley caminhou lentamente em direção à porta. Isso é um erro, repetiu. Vocês vão se arrepender disso. Talvez, eu disse. Mas pelo menos será uma decisão minha, não de outra pessoa. Quando ele saiu, o ambiente finalmente pareceu respirar novamente. Richard Sterling soltou uma risada leve. Nathan, preciso perguntar. Há quanto tempo você vinha planejando isso? Planejando o quê? Ser demitido? Isso não foi planejado. Não, quero dizer toda essa revelação. A estrutura de propriedade, tudo isso. Eu parei por um instante. Sinceramente, eu esperei 8 meses para ver se Bradley mostraria que era capaz. Se ele tivesse demonstrado respeito pelas pessoas, pela cultura e pelo crescimento sustentável, eu o teria apoiado. E quando percebeu que isso não aconteceria? Perguntou Linda. No 3º mês, quando ele demitiu Martha Henderson da contabilidade. Ela estava aqui há 23 anos. Nunca teve uma falha. Conhecia cada detalhe financeiro da empresa. Ele a desligou para economizar 48 mil por ano e a substituiu por alguém mais barato, que precisou de meses de treinamento. Patrícia assentiu. Eu me lembro. Martha ainda treinou a própria substituta mesmo após a demissão. Foi nesse momento que percebi que Bradley não entendia o que essa empresa representa, eu disse. Isso não é apenas um negócio, é uma comunidade. Você não descarta décadas de lealdade para economizar valores que nem são significativos para a estrutura da empresa. A reunião seguiu com discussões sobre logística, comunicação e transição de liderança. Era tudo muito técnico, mas o clima havia mudado completamente. Já não era sobre colapso, mas sobre reconstrução. Quando todos começaram a sair, Patrícia permaneceu na sala. Nathan, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não interveio antes? Você poderia ter evitado tudo isso meses atrás. Olhei pela janela para o horizonte de Chicago, porque eu queria estar errado sobre o Bradley. Eu queria que ele tivesse sucesso. Às vezes, pessoas boas tomam decisões ruins, continuei. Eu pensei que ele só precisava de tempo para entender a cultura. Talvez percebesse que tratar bem as pessoas não é apenas moral, mas também estratégia de negócio. Patrícia se sentou à minha frente. E quando você entendeu que isso não aconteceria? Quando ele cancelou os bônus de fim de ano, no último dezembro. Disse que precisávamos administrar o fluxo de caixa com mais eficiência. Tínhamos 125 milhões de dólares em reservas, Patrícia. Aqueles bônus nos custaram 340 mil dólares no total. Não era uma questão de dinheiro, era sobre controle. Ela assentiu. Muitas pessoas ficaram realmente magoadas com isso. Eu sei. E a responsabilidade é minha por não ter agido antes. Na manhã seguinte, a notícia já tinha se espalhado pelo prédio. Às 8 horas da manhã, havia 20 repórteres no nosso saguão perguntando sobre a revelação da estrutura de propriedade. O Chicago Tribune já tinha publicado a matéria online às 10 horas, com a manchete: herdeiro da família assume o controle após mudança no conselho. Mas, honestamente, a atenção da mídia não era o que importava para mim. O que importava era a mensagem que recebi de Danny Reynolds às 7 horas e 30 minutos.
O Sr. Ashford soube da notícia. Obrigado por lutar por nós. Aquilo significou mais para mim do que qualquer matéria de jornal. Minha primeira semana como CEO interino foi intensa. Passei a maior parte do tempo revertendo as mudanças de Bradley e lidando com as consequências. A transição do atendimento ao cliente levou 3 semanas, em vez das 2 planejadas, porque nossa empresa terceirizada em Phoenix tentou impor um prazo de aviso prévio de 90 dias. James Morrison precisou ameaçar medidas legais para que cumprissem a cláusula de 30 dias. A reintegração dos funcionários ocorreu de forma mais tranquila do que o esperado. Das 23 pessoas que Bradley havia demitido, 19 quiseram voltar. As 4 que não quiseram já tinham encontrado outros empregos com os quais estavam satisfeitas, o que eu respeitei. Martha Henderson, do Departamento de Contabilidade, foi a primeira a aceitar. Sr. Ashford, ela disse quando liguei pessoalmente, eu nunca pensei que voltaria. Você não está apenas voltando, Martha. Estou promovendo você a supervisora de contabilidade. Isso representa um aumento de $12 mil. E você vai treinar as novas pessoas que o Bradley contratou. Eu a ouvi chorando do outro lado da linha. Obrigada. Isso significa tudo para minha família. Foi aí que eu soube que estávamos no caminho certo. Os números começaram a melhorar quase imediatamente. As avaliações de atendimento ao cliente subiram 15% no primeiro mês, apenas por termos nossa equipe de volta. A Henderson Industries iniciou conversas formais de reaproximação após uma visita técnica em que conheceu nossa equipe de atendimento ao cliente reestruturada. Isso representou um retorno de $18 milhões em receita anual. A Midwest Manufacturing demorou mais para se convencer, mas também voltou a investir conosco depois de 2 meses de melhoria nos indicadores de desempenho. Mais $14 milhões por ano. No terceiro mês, estávamos superando as projeções de recuperação. A receita havia aumentado 12% em relação ao ponto mais baixo da gestão de Bradley, ficando apenas 3% abaixo da nossa média histórica. Mais importante ainda, as pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram uma melhora de 28% em relação ao período de Bradley. Em reunião do conselho para discutir a sucessão permanente do CEO, foi provavelmente a decisão corporativa mais simples da qual já participei. Patricia Wells foi escolhida por unanimidade. Ela já vinha exercendo essa função na prática, enquanto Bradley concentrava suas decisões em iniciativas de corte de custos. Patrícia, eu disse na reunião oficial de oferta, você mereceu isso 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa. A questão é se você quer assumir. Ela sorriu. Nathan, eu venho querendo consertar essa empresa há 8 meses. Agora finalmente tenho a chance. O primeiro dia dela como CEO aconteceu 6 meses após a saída de Bradley. Eu passei a atuar como presidente do conselho, o que, honestamente, combinou muito mais comigo. Passei a me concentrar na estratégia de longo prazo e no legado familiar, sem envolvimento direto nas operações. Aliás, Bradley conseguiu um emprego em uma consultoria em Dallas. Ouvi dizer, por contatos do setor, que ele está indo bem, sem ressentimentos da minha parte. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em determinados ambientes. Cerca de 1 ano depois, eu estava organizando a antiga escrivaninha do meu pai, quando encontrei uma carta que ele havia escrito, mas nunca enviado. Era endereçada a mim e datada de 3 dias após a contratação de Bradley. Nathan, dizia a carta, espero ter tomado a decisão certa ao me afastar. Esta empresa é sua herança, mas acima de tudo é sua responsabilidade. Confio que você saberá quando agir e quando esperar. Seu avô construiu algo especial aqui. Não deixe ninguém destruir isso, mesmo que as intenções pareçam boas. Li aquela carta 3 vezes. Meu pai sabia, talvez não os detalhes,
Mas ele percebeu que a situação com Bradley poderia não terminar bem e confiou em mim para lidar com isso. Enquanto escrevo isto, já se passaram 18 meses desde aquela terça-feira em que a segurança me acompanhou até a saída. A Ashford Manufacturing está melhor do que nunca. O faturamento atingiu 920 milhões de dólares no ano passado, um aumento de 18% em relação aos números finais de Bradley. Contratamos 240 novos funcionários. A satisfação dos clientes está no nível mais alto da história. E mais importante, as pessoas querem trabalhar aqui novamente. Nossa taxa de retenção de funcionários é de 94%, comparada a 67% durante a gestão de Bradley. O piquenique anual da empresa no verão passado teve mais de 1.800 pessoas, incluindo famílias. Patrícia fez um discurso sobre retorno às origens e, sinceramente, não havia um único olhar seco na plateia. Aprendi algo importante com tudo isso. Poder não é sobre o título na porta ou o tamanho da sala. É sobre saber quando agir e quando recuar. Durante 8 meses, vi alguém tomar decisões que prejudicaram pessoas de quem eu gostava. Eu poderia ter impedido tudo no primeiro dia, mas queria dar a Bradley todas as chances de sucesso. Talvez isso tenha sido ingenuidade. Talvez eu devesse ter agido antes. Mas acredito que existe valor em observar, em deixar as pessoas mostrarem quem realmente são antes de qualquer julgamento. A melhor forma de resposta não é punir alguém pelo erro, mas corrigir o que foi destruído e impedir que se repita. Bradley Hutchinson me ensinou isso, mesmo que não tenha sido sua intenção. Às vezes, os melhores professores são aqueles que mostram exatamente o que não fazer. Ultimamente, tenho pensado muito na próxima geração. Patrícia está fazendo um ótimo trabalho como CEO, mas já tem 51 anos. Precisamos planejar o futuro, construir uma linha de sucessão que leve a empresa adiante por mais 60 anos. Meu avô ficaria orgulhoso, acredito. Ele construiu algo que resistiu à própria paranoia, à cautela do meu pai, à minha paciência e à ambição de Bradley. Isso não é sorte, é estrutura. E uma boa estrutura dura para sempre, desde que alguém esteja disposto a protegê-la. Esta história revela algo que raramente é dito de forma explícita no mundo corporativo. Poder real nem sempre está visível. Nathan não vence porque reage rápido, mas porque entende o tempo como ferramenta estratégica. Ele observa a deterioração da empresa não como espectador, mas como alguém que reconhece padrões antes que eles se tornem irreversíveis. O silêncio dele não é passividade, é cálculo. E isso muda completamente a forma como enxergamos liderança. Muitas vezes, em ambientes profissionais ou pessoais, confundimos ação imediata com controle real da situação. No entanto, existe um tipo de inteligência que não se manifesta na urgência, mas na espera. Nathan entende que decisões ruins não se corrigem com emoção, mas com estrutura, e que, em certos contextos, intervir cedo demais pode impedir que a verdade apareça por completo. A grande virada não é a demissão ou a destituição do CEO. É a percepção de que, enquanto todos acreditavam estar no comando das decisões, alguém já estava avaliando o impacto de cada escolha em silêncio. Isso redefine completamente o conceito de autoridade. Não é quem fala mais alto, mas quem entende o sistema profundamente. A principal lição desta história é que liderança não se resume à autoridade formal, mas à capacidade de entender profundamente a estrutura que você está inserido. Nathan demonstra que poder verdadeiro não depende apenas de cargo, mas de visão sistêmica, paciência e leitura estratégica de comportamento humano e organizacional. Outro ponto essencial é a diferença entre intervenção emocional e intervenção estruturada. Bradley toma decisões rápidas baseadas em eficiência imediata, mas ignora os efeitos sistêmicos de longo prazo. Nathan, por outro lado,
Compreende que organizações são ecossistemas vivos, onde cada corte, mudança ou decisão cria consequências acumulativas. A história também reforça um princípio fundamental. Observar não é o mesmo que aceitar. Às vezes, o silêncio estratégico é uma forma de preparo. No entanto, isso exige responsabilidade, porque esperar demais também pode ter custo humano e organizacional. No fim, a verdadeira lição não é sobre vingança ou substituição de liderança, mas sobre responsabilidade invisível. Quem entende o sistema profundamente também carrega o peso de decidir quando ele precisa ser corrigido. Agora me diz, na sua opinião, até que ponto um líder deve tolerar decisões ruins antes de intervir diretamente? Se você estivesse no conselho, você teria desconfiado do poder real de Natan antes da revelação? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.